Com muita alegria eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o presbítero Elinaldo Alves e você está no seu canal Reflexão Cristã. No vídeo de hoje nós estaremos estudando a lição de número 2, que tem por título O Propósito dos Dons Espirituais. Nós estamos trabalhando a lição da faixa etária adulto, as lições da CPAD, e o tema central da nossa lição é Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Então quero convidar a todos vocês para este resumo da lição de número 2. Ao tempo que você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, louvo a Deus pela vida de vocês. E você que já me acompanha há algum tempo, eu sou grato ao Senhor por você estar aqui conosco. Ao tempo também que eu quero aqui até fazer um apelo para você se inscrever, para você compartilhar. Tenho olhado aqui, tem sido muito visto o conteúdo que eu tenho trabalhado aqui, mas falta as pessoas se inscreverem. Eu sei que falta algo no sentido tecnológico, nós estamos trabalhando para isso, para servir a vocês de maneira mais precisa, mas eu faço esse pedido para vocês. Você que já é inscrito, dê uma conferida se você ainda continua inscrito, e você que está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, é gratuito. Vamos trabalhar as lições bíblicas dominicais ao longo dessas 13 semanas, então eu quero contar com a sua participação. Você pode compartilhar, enviar este conteúdo para grupos de escola bíblica, discussões teológicas, pois eu tenho certeza que Deus estará abençoando a sua vida e nós estaremos juntos aqui crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Lição de número 2, nós estamos trabalhando o segundo trimestre, uma lição fantástica que a CPAD lançou através do pastor Elinaldo Renovato. Então essa lição ela tem como finalidade no dia de hoje trazer o propósito dos dons espirituais. A semana passada nós classificamos as 3 categorias dos dons, que são 5 dons de serviços, 5 dons ministeriais e 9 dons espirituais, que são aqueles que nós vamos tratar na aula de hoje. Então, a nossa lição, ela tem como textuário 1 Coríntios 14, 12, que diz assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Esse é o nosso texto ouro, o texto principal da nossa lição. Já a verdade prática diz assim: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. A leitura bíblica em classe está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, os versículos do 8 ao 11. Depois, capítulo 13, os versículos 1 e 2. São textos maravilhosos que traz para nós aqui os detalhes acerca dos dons espirituais. O ponto central da nossa lição diz assim: os dons são para a edificação do corpo de Cristo. Os dons são para a edificação do corpo de Cristo, a saber, a igreja. A nossa lição ela está dividida em 3 tópicos e em 9 subtópicos. Cada tópico, o 1, o 2 e o 3, com os seus subtópicos, acompanhando 3 subtópicos, cada tópico da nossa lição. Então, o primeiro tópico da lição diz assim: os dons não são para elitizar o crente. O primeiro tópico da lição. O segundo diz assim: edificando a si mesmo e os outros. E o terceiro e último tópico da lição diz assim: edificando todo o corpo de Cristo. A lição ela traz o primeiro subtópico dizendo a igreja de Corinto. Corinto era uma cidade pomposa, uma alta metrópole romana, que tinha sua cultura altíssima, sua cultura elevada, suas riquezas de diversas áreas, de diversas maneiras.
E dentro daquela cidade havia um grande culto idólatra. É nessa cidade que o apóstolo São Paulo, ele traz, ou ele é usado por Deus para fundar, para edificar ali uma igreja. E a lição ela traz para nós que esta igreja ali em Corinto, Paulo chega a dizer que ela não lhe faltava nenhum dom. Então a igreja de Corinto, ela é trazida para nós as informações por meio da carta do apóstolo São Paulo, que era uma igreja super poderosa, rica, cultural, financeiramente, mas era uma cidade que tinha idolatria. Mas dentro dessa idolatria, Deus levanta a igreja através do apóstolo São Paulo, e ali essa igreja ela é distribuída. Deus distribui para a igreja de Corinto todos os dons. E dentro desses dons, a leitura bíblica em classe, você vai ver no capítulo de número 12 e o versículo de número 9, que diz assim, aliás, versículo 9, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito dons de cura. Isso na igreja de Corinto. Ao versículo 10 do capítulo 12 diz assim, e a outro a operação de maravilhas, e a outro profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outro variedade de língua, e a outro interpretação de língua. Isso nos versículos 9 e 10. Mas no versículo 8 anterior, o apóstolo São Paulo disse assim, porque a um espírito é dado a palavra de sabedoria, e a outro, o mesmo Espírito, a palavra de ciência. Então aqui você vê que os nove dons espirituais são distribuídos para a igreja. E o subtópico da lição diz assim, a igreja em Corinto, por ela ser riquíssima, a cidade ser riquíssima, melhor dizendo, estava ali uma igreja que estava bem servida. A graça de Deus tinha abundado sobre aquela igreja e ela tinha todos os dons. Por isso que o primeiro subtópico da lição vai dizer assim, a igreja de Corinto. Primeiro, a lição traz alguns detalhes sobre a cidade, pela riqueza, pela cultura, mas também pela idolatria, mas na sequência vem o apóstolo São Paulo falando sobre a igreja do Senhor naquela cidade. Ao segundo subtópico diz assim, uma igreja de muitos dons. Aí vem aqui uma conjunção adversativa, mas, veja bem, uma igreja com muitos dons, porém, todavia, era carnal. Eu tenho aqui no canal as quatro informações acerca da carne. Carne como músculo, carne como povos, carne como anatomia, carne como natureza pecaminosa, que é o que Paulo está falando aqui. Era uma igreja que tinha muitos dons, porém, era uma igreja que estava mergulhada na carnalidade. E dentre essa ação do homem caído, do homem adâmico, a inveja, a porfia, a desavença. Então, o segundo tópico da lição fala que era uma igreja que tinha muitos dons, mas era carnal. O terceiro subtópico diz assim, dom não é sinal de superioridade espiritual. Porque dentro da igreja havia os problemas de área administrativa, no sentido de que um dizia que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Pedro, outros diziam que era de Jesus, e havia esse conflito. Eu prefiro ouvir a Paulo. Eu prefiro ouvir Apolo. Eu prefiro ouvir Pedro. Vocês sabiam que tem pessoas que escolhem, até nos cultos, pessoas que às vezes até pegam a sua Bíblia e vão para casa. Se na hora da ministração for aquele obreiro, pastor X, outros. Eu não estou falando aqui de pessoas que têm habilidades, que são grandiosamente usadas por Deus, mas pessoas que no fundo têm essa ação carnal.
tem essa ação do homem caído, do homem adâmico. E a gente vê aqui no segundo subtópico que o dom não é sinal de superioridade espiritual. Eu tenho o dom X, o dom Y, eu sou maior, eu sou superior. Não, não. Esse é o terceiro tópico da lição. E a gente fecha aqui o primeiro tópico. Primeiro, a igreja de Corinto. Segundo, uma igreja de muitos dons, mas carnal. E o terceiro subtópico, dom não é sinal de superioridade. Agora vamos para o segundo tópico da lição. Edificando a si mesmo e os outros. Primeiro subtópico do tópico 2. Edificando a si mesmo. Paulo ele traz aqui a questão do falar em línguas. Quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Fala com Deus, se edifica. Mas aquele que traz a explicação, que prega a palavra, que expõe a palavra, está não só edificando a si, mas também edificando os outros, que é o segundo subtópico do tópico 2. Está aqui na lição. Ou seja, os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais, mas parecia que eles não se preocupavam muito em ajudar os outros. Por isso, o apóstolo lembra que os dons só têm razão se existir quando o portador preocupa-se em edificar os outros. 1 Coríntios 14, 12. Então, dentro da finalidade dos dons, além de trazer a edificação a si próprio, também traz a importância daquele que é portador, daquele que está sendo usado por Deus com aquele dom, se preocupar em abençoar, em edificar os outros. E o terceiro subtópico do tópico 2 diz assim: edificando até o não crente. Veja bem, embora o apóstolo do gentio estimulasse todos os crentes a falar em língua, isto é, a edificar a si mesmo, seu desejo era que também ele mesmo, crentes, profetizasse a fim de que a igreja toda fosse edificada. Embora o próprio Paulo falasse em línguas, enfatizava a profecia, porque esta edificava a igreja inteira, enquanto falar em língua edificava principalmente o falante. E diz mais: todos quantos vieram a frequentar nossas reuniões devem ser edificados, sejam crentes ou não crentes. Então Paulo, ele estimula aos irmãos para que eles profetizassem, que eles pregassem, que eles anunciassem, que eles fossem usados através dos dons, mas que essa edificação trouxesse coletividade, trouxesse generalidade, para que a edificação não só para os crentes, mas para também os não crentes. E o terceiro tópico da lição diz assim: edificar todo o corpo de Cristo. Esse é o último tópico da nossa lição. E o primeiro subtópico diz assim: os dons na igreja. Quando nós falamos de dons na igreja, veja bem que a lição diz assim: o propósito dos dons, já o terceiro e último tópico, diz assim: o propósito dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossas vidas. Quando nós falamos desses dons na igreja, a gente já pode aqui entender que o apóstolo São Paulo, ele fala na leitura bíblica em classe, que ele diz assim: a um a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento. Como nós diferenciarmos a palavra de sabedoria, que é o tópico que nós estamos agora, edificar todo o corpo de Cristo, e o segundo subtópico diz assim: os dons na igreja. Nós estamos falando aqui dos dons espirituais. Então veja bem, o capítulo 12, versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim: porque pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e ao outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência. Quando nós vamos analisar a palavra de sabedoria, o que quer dizer para nós essa palavra de sabedoria? É alguém ancião, com todo, claro, respeito aos cabelos brancos? É alguém que tem
50 anos de evangelho, graças a Deus por isso. Mas o que o apóstolo está falando aqui, além de ter essa maturidade na vida cristã, na vida espiritual, o apóstolo São Paulo está falando aqui que a palavra de sabedoria é falar com entendimento divino. É ser canal de Deus no entendimento. E quando a gente vê essa questão da palavra de sabedoria, Salomão, lá no Antigo Testamento, em 1 Reis 3, 16 a 28, ele resolve um problema, vocês conhecem a história, que duas mulheres, ambas tiveram filhos, e um dos filhos morreu. E elas trouxeram para Salomão, o rei, julgar e decidir a questão. Então, Salomão manda um soldado pegar a espada e dividir a criança. E a mãe biológica, a mãe verdadeira, disse, não mate a criança. Pegue a criança e dê para ela. Já a mãe, que não era verdadeira, óbvio, até aceitaria a ação de matar a criança. Então, Salomão, usado por Deus, dentro da palavra da sabedoria, por meio de falar com entendimento divino, Salomão disse, então, a mãe verdadeira é essa aqui. Era Salomão sendo um canal de Deus ao falar com entendimento divino. Então, tem pessoas que Deus dá esse dom para resolver, como nós falamos aqui no Nordeste, né, pepinos que seria às vezes até insolúvel, mas com esse dom, como o apóstolo São Paulo, que pelo mesmo Espírito é dada a palavra de sabedoria, são pessoas que chegam, às vezes não são tão vistas, né, nas grandes pregações, nas ministrações festivas e etc., mas são pessoas que Deus tem dado o dom da sabedoria e tem sido canal de Deus para resolver problemas de teor espiritual, moral, conjugal, de diversas áreas, porque é uma ferramenta que Deus disponibiliza para a igreja, para os seus filhos, para o ajuste do corpo, que é a igreja do Senhor. A outra é a palavra de conhecimento, ou a palavra de ciência. E qual é a diferença da palavra de sabedoria para a palavra de conhecimento? Enquanto a palavra de sabedoria é falar com entendimento divino, a palavra de conhecimento é falar com revelação divina. Entendimento fala sobre a sabedoria, ou sabedoria fala de entendimento. Já conhecimento ou ciência fala de revelação. Em Atos capítulo 5, Ananias e Safira são abastados e eles entram em concílio, em acordo para enganar os apóstolos, para mentir para os apóstolos. E Ananias vai até Pedro, e quando chega lá, Pedro diz, por que deixasse o adversário entrar na tua vida interior, perverter o teu coração? Então, por que fizeste isto? Você vai morrer. E assim vocês conhecem a história, Atos capítulo 5, morre tanto Ananias e também depois morre Safira. Não porque ele reteu parte da herdade, mas porque ele usou de engano para uma igreja que estava começando. E ali Deus usa Pedro com a palavra de ciência ou com a palavra de conhecimento. Agora o apóstolo São Paulo, ele ainda fala mais aqui sobre, pelo mesmo Espírito, a outro é dado o dom de fé. Nós sabemos fé aqui é uma operação miraculosa de homens e mulheres que Deus capacita para, em meio a momentos turbulentos e adversos, Deus usá-lo de maneira grandiosa e o milagre acontecer. É o dom da fé. A outro, pelo mesmo Espírito, dom de cura. Está muito parecido com o dom de cura. Qual a diferença do dom de cura para o dom de fé? O dom de cura é alguém, às vezes até vir orar por um enfermo e aquela pessoa ser curada. E o dom de fé é alguém que é usado em um campo mais, em uma dimensão mais extraordinária. É alguém que está sendo usado em uma dimensão totalmente diferenciada, transcende o entendimento. Esse é o dom de fé. Mas o apóstolo São Paulo ainda continua no versículo 10 dizendo assim, e a outro, a operação de maravilhas. Aí tem a profecia, o discernimento de espírito e a variedade de língua e interpretação de língua. Eu queria trazer aqui a operação de maravilhas, já para nós irmos para a nossa conclusão.
Quando nós analisamos na palavra de Deus o termo milagre, ele vem de uma palavra latina, miraculum, aquilo que evoca maravilha. E quando nós estudamos os milagres na Bíblia, como diz aqui, há outro dom de maravilhas. A Bíblia registra 123 milagres, 67 no Antigo Testamento, 36 realizados por Jesus nos Evangelhos, no Evangelho nas 4 narrativas, Mateus, Marcos, Lucas e João, são 36 milagres realizados por Cristo e 20 milagres em Atos dos Apóstolos, Deus realiza através dos apóstolos. Então veja bem, a Bíblia resiste a 123 milagres, 67 no Antigo, 36 nos Evangelhos e 20 no livro de Atos dos Apóstolos. Agora aqui eu queria chamar a sua atenção para a classificação, porque o termo milagre, miraculum, aquilo que evoca maravilha, dentro da palavra de Deus, ele aparece aqui em três vocábulos, em 3 termos, que o primeiro é espanto. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 10, a Bíblia diz que Pedro e João descia ao templo às 3 horas da tarde, e vocês podem ver aí em Atos capítulo 3 que aparece muito no plural. Pedro e João, nós descíamos, nós íamos para a oração, nós e nós. E quando ele chega diante daquele rapaz que está numa situação totalmente desprovida de bens materiais, de saúde, o paralítico olha para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro diz assim, olha para nós. E quando eles olham para nós, aí Pedro agora deixa João de lado, agora diz assim, não temos, ele fala ainda no plural, ele diz, nós não temos prata nem ouro, porque ele sabia a condição financeira de João, Pedro, mas agora ele vai usar a sua fé. Ele diz, agora o que eu tenho agora é particular, agora não é com você, João, agora é a minha fé, porque eu não sei a intimidade de João, eu sei a minha. Então ele diz assim, o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Esse termo aqui, ele é chamado tanto de maravilhas, quanto de espanto, e a tradução lá de Atos 3,10, a palavra é pasmo. Então o termo milagre aqui, que é um dos dons que Deus distribuiu para a igreja, e Paulo fala no capítulo 10, que a operação de maravilhas. Então esse termo aqui, maravilha, é o chamar a atenção, é causar alvoroço, é espantar, é as pessoas ficarem abismadas com aquele acontecimento. E aqui Pedro pega-o pela mão, levanta-o e ele entra no templo saltando, gritando e louvando a Deus. E a Bíblia diz, Atos 3,10, que as pessoas ficaram cheias de pasmo, ou seja, ficaram maravilhadas, ficaram espantadas. Então, um dos termos aqui do nome maravilha ou do nome milagre é a palavra espanto ou pasmo, que pode ser traduzido como maravilhas. Mas tem aqui também um segundo, que é em João 2,10, que é o termo sinal. Jesus foi para o casamento no Caná da Galileia, faltando vinho. Então Jesus dá as instruções para eles pegarem água, colocarem ali no recipiente. E quando eles tomam aquela água, entre aspas, não era mais água, mas era vinho. E o termo aqui de maravilhas, que é traduzido aqui como um sinal, isso aqui é a prova palpável, é a prova visível, é a prova cabal, é a identificação, é a identidade, a autenticidade do milagre. Enquanto em Atos 3,10 causa espanto nas pessoas pelo que estava acontecendo, em João 2,10 fala da prova material, da veracidade, da autenticidade. Por isso que 2,10 fala que ele, provando, eles viram que o bom vinho tinha deixado para ser servido no final. Só que os serviçais sabiam do que tinha acontecido, ou seja, a prova cabal do que Deus tinha feito através do que Jesus estava fazendo ali, através dessa maravilha que é traduzida aqui como sinal.
E terceiro e último vem a palavra poder. Essa palavra poder, ela está aqui em João 11:43, que é a intervenção nas leis naturais, que é mais frequente. O Senhor para a tempestade, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta o paralítico, o Senhor cura a mulher há 18 anos encurvada. Essa intervenção nas leis naturais, segundo João 11:43, quando Lázaro está morto, já há 4 dias, então o Senhor diz: Lázaro, vem para fora. Ou seja, é uma intervenção nas leis naturais. É a capacidade de realizar maravilha. Enquanto o dom de maravilha, ele traz essas 3 dimensões do espanto, da prova cabal, autenticidade da prova do milagre, por meio da transformação da água em vinho. A ressurreição de Lázaro aqui é justamente o poder sobrenatural na intervenção ou uma interferência nas leis naturais, quando alguém morto é ressuscitado. Então, a lição ela traz aqui que a finalidade dos dons, ou o propósito dos dons é essa operação no meio da igreja. O segundo subtópico do tópico 3 diz: os sábios arquitetos do corpo. Isso aqui fala de construção, fala de edificação. Os dons têm um propósito de glorificar a Deus. Os dons têm um propósito de edificar o portador. Os dons têm um propósito de edificar o corpo de Cristo, mas também o subtópico, o terceiro subtópico do tópico 3, que é finalizando a nossa lição, diz assim: o dispenseiro dos dons. Qual é a função do dispenseiro? Além de ele ser uma pessoa de confiança, que tinha autoridade do dono da fazenda, da casa, ele tinha que alimentar. Então, os dons, ele, além Paulo usa aqui arquiteto, que fala de construção, de edificação, mas o próprio apóstolo Paulo também chama dispenseiro, que fala daquele que alimenta. Então, o dom é para nutrir. Imagina uma igreja com professores, imagina uma igreja com doutores, com mestres, uma igreja com diácono, alguém que exerce a misericórdia, alguém que preside, alguém que é usado na obra de Deus justamente para encorajar, para aconselhar, para exercer misericórdia. Então, tudo isso, ou esses dons, eles estão à disposição da igreja com o propósito de edificar o corpo de Cristo, mas não uma construção aleatória, tendenciosa à queda, não. Mas é uma construção totalmente alimentada, totalmente nutrida, pois os propósitos dos dons é edificar o corpo, é nutrir o corpo, é nutrir aquele que porta, para que o evangelho chegue a outras pessoas. E a conclusão da lição diz assim: a igreja de Cristo tem uma missão a cumprir: proclamar o evangelho em um mundo hostil, as verdades de Cristo e descrente de Deus. Diante de tão sublime tarefa, a igreja necessita do poder divino. Os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para cumprir a eficaz na sua missão na terra. Como já foi dito, o propósito dos dons é edificar a igreja, todo o corpo de Cristo, para ser abençoado, exortado e consolado. Por isso, nunca devemos usar os dons de Deus em benefício particular, como se fosse algo exclusivo do crente pessoal. Somos chamados a servir a igreja do Senhor e não utilizar os dons de Deus para nós mesmos. Então, essa é a conclusão da nossa lição. Que Deus abençoe a sua vida grandiosamente e nós possamos estar servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Um abraço do seu amigo e irmão presbítero Elinaldo Alves, e eu conto com vocês na lição de número 3, que tem por título Dons de Revelação. Um abraço, fiquem todos na paz, no nome do Senhor Jesus.